Você vale mais que os lírios do campo. Olá, seja bem-vindo a mais um Culto nos Lares. Isso aí, é uma alegria termos esse tempo, mais esse domingo que Deus nos dá, para nos reunirmos em família, para ouvirmos a sua palavra, para termos mais tempo também de conhecer ao nosso Deus e buscar a sua orientação. E eu quero saudar a todos vocês que estão aí nesse momento também realizando o seu culto nos lares com uma palavra já conhecida, mas para relembrarmos de Josué, capítulo 1, versículo 9, e o Davi Tiago vai fazer a leitura para nós. Não comandei eu, se forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Amém. Josué, com certeza, para liderar todo aquele povo, para entrar na terra prometida, com certeza tinha medos, né? Nós também temos medos e semana passada iniciamos então uma nova série, Tire Medo, que queremos ouvir um pouco mais hoje a respeito, né, desse assunto, mas queremos buscar sempre forças em Deus e com certeza também coragem não é a ausência de medo, mas é apesar do medo, enfrentar também as situações. Que Deus assim nos ajude, que Ele fale aos nossos corações. Por isso iniciamos esse culto também em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E agora queremos ouvir então a palavra que será trazida pelo pastor Valdecir. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Muito bem. Bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Estamos juntos em mais este culto nos lares, esse tempo em que nós buscamos a presença de Deus em nossas vidas, adorando-o em nossas casas, junto com as nossas famílias. E como eu tenho dito em outras oportunidades, nós temos hoje a liberdade, sim, de nos reunirmos novamente em cultos nos templos, né? Pelo menos em muitos lugares isso é possível, isso já está um pouco mais tranquilo, mas continua sendo importante, sempre será importante que a gente desenvolva esse ritmo de ter em nossas casas, com as nossas famílias, um momento de encontro, um momento de adorar, um momento de prestar culto ao Senhor em quem nós cremos. Desejo que a paz de Jesus seja com todos vocês e deixo aqui um abraço aos irmãos e às irmãs em Cristo, aqui da Paróquia Evangélica de Ituporanga, e também um abraço aos irmãos e às irmãs em Cristo de outros lugares que estão acompanhando e participando do culto nos lares. Nós hoje vamos dar seguimento à nova série de pregações que iniciamos no domingo passado, onde vamos desenvolver o tema Tive Medo. E no domingo passado nós abordamos um pouco em nosso culto nos lares, em nossa mensagem, por que existe o medo. E nós vimos que, na verdade, não era para ser assim, não era este o projeto de Deus, o plano de Deus. O medo entrou neste mundo por causa do pecado. O que aconteceu? Quando Adão e Eva, os primeiros humanos, desobedeceram a Deus, viraram as costas para Deus, naquele ato de autonomia, de fazer algo que Deus não queria que eles fizessem. Quando eles comeram do fruto que lhes dava o conhecimento do bem e do mal, entrou a morte no mundo. Deus havia dito isso: se comerem deste fruto, certamente morrerão. E junto com a morte, todas as outras mazelas que nos acompanham, que já são sinais de morte. O medo, então, ele é consequência do pecado, é consequência dessa desconexão de Deus. Quando a gente está junto de Deus, quando nós estamos em plena comunhão com Deus, nele nós encontramos paz e segurança. Uma vez que nos afastamos de Deus, uma vez que o ser humano distanciou-se de Deus, perdeu também esse cuidado, essa proteção, essa segurança que encontrava no Criador, e por isso estamos à mercê de situações que nos causam medo. Bom, o que nós podemos fazer diante disso tudo? É claro que as pessoas podem dizer, bom, temos que ter coragem, sim, mas de qualquer maneira o medo vai nos acompanhar.
E há medos que nos travam, há medos que tiram o prazer da vida, a alegria da vida. No próximo domingo também vamos refletir um pouco mais sobre esse aspecto, né, de consequências do medo em nossas vidas. Mas hoje eu quero convidar você para olhar dois textos bíblicos. O primeiro texto bíblico que nós vamos ler está relacionado com mensagens que normalmente a gente traz no Natal. E esse primeiro texto, ele quer nos apontar para o agir de Deus. Deus age em nosso favor por nos amar. Nós, seres humanos, viramos as costas para Deus, nos afastamos de Deus. E, no entanto, por amar a humanidade, por amar a este mundo, Deus vem novamente ao nosso encontro e continua vindo ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo. E por meio de Jesus, então, o ser humano pode reconectar-se com Deus. A conexão que foi quebrada pelo pecado, agora pode ser restaurada por meio de Jesus. Quando entregamos nossas vidas a Jesus, quando confiamos, quando cremos, quando nos ligamos a Jesus pela fé, nos tornamos discípulos do Filho de Deus, então a conexão ela acontece. Jesus mesmo disse que ele é o caminho para estarmos com Deus. E o primeiro texto, então, que eu convido você a ler, se quiser acompanhar ali na sua Bíblia, está lá no início do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 2. E eu leio o versículo 10, Lucas capítulo 2, o versículo 10. Está naquele contexto onde os anjos apareceram aos pastores que estavam lá no campo, cuidando do seu rebanho, logo após o nascimento do Filho de Deus em Belém. Aí, quando os anjos aparecem, os pastores ficam assustados. E olha o que um anjo, então, anuncia para os pastores. No versículo 10, o anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Vamos seguindo aí do verso 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vejam só, o anjo fala para os pastores: não temais. Eu entendo que ali há dois sentidos para esse não temais. O primeiro é um sentido imediato, quando acontece aquela cena no meio da noite ou da madrugada, que os pastores estão lá tranquilos, cuidando dos seus rebanhos, a noite é silenciosa, de repente aquele silêncio, aquela tranquilidade é quebrada porque aparecem aqueles anjos. É uma cena inusitada, incomum, e não há dúvida de que os pastores, diante daquela cena, ficaram atemorizados, porque não é algo que acontece com frequência, não é algo com que as pessoas se defrontam todos os dias. E de repente aparecem anjos no meio da noite, os pastores ficam assustados, ficam com medo, e diante desse quadro de medo, então o anjo diz: não temais. Mas há algo muito mais profundo nisso. Há algo que está relacionado com o livro de Gênesis. Quando Adão e Eva cometeram o pecado, desobedeceram a Deus, e Deus foi ao encontro deles. Naquele momento, Adão disse: tive medo, por isso me escondi. E agora o anjo vem e diz: olha, não precisa mais ter medo. O anjo, de certa forma, está dizendo: não precisamos mais, os seres humanos não precisam mais se esconder de Deus, não precisam mais ter medo do Criador, medo daquilo que o pecado causou, dessa separação, porque agora nasceu Jesus Cristo, nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Ele nos salva desta situação de gente, de homens, de mulheres que estão distanciados de Deus e nos traz novamente para junto de Deus, fonte de toda a vida, fonte de toda a esperança, fonte de toda a alegria. Enfim, Jesus novamente nos coloca sob os cuidados de Deus, debaixo de suas mãos que protegem, que amparam. E por isso, nessa conexão que novamente temos com Deus por meio de Jesus, e somente por meio de Jesus, pois Ele é o único que pode nos trazer de volta à presença do Pai. Ele é o caminho, Ele é a ponte, Ele é a estrada, Ele é a porta que nos liga novamente, que nos conecta novamente com Deus. Então, a partir de Jesus,
nós podemos agora experimentar esse cuidado do Senhor e aí sim nós vamos ter uma outra capacidade de lidar com o medo, que não brota de nós, mas que vem desta comunhão profunda com o Senhor Deus. Então, a solução para o medo está em Jesus Cristo. Quando nós nos conectamos com Deus por meio de Jesus, nós recebemos esta força, este cuidado, temos esta certeza do amor de Deus, de um amor que se importa com a nossa vida, que se importa com o que nós estamos enfrentando, que olha para todas as situações que nós vivenciamos, que sabe qual é o sentimento que está no meu coração e no seu coração, de um Deus então que quer nos ajudar agora a lidar com essas situações, incluindo as situações que nos causam medo. Vejam, não é que as situações que causam medo agora, por causa de Jesus, vão desaparecer. Pessoas que têm medo de escuridão, quando se conectam com Deus por meio de Jesus, continuam tendo que enfrentar a escuridão. Pessoas que têm medo, talvez, de acidente de trânsito, entregam a vida para Jesus, continuam lidando com essa situação. O trânsito ainda está ali, causando pavor, talvez trazendo um certo desespero, né, para alguém que precisa pegar o carro e lidar com essas estradas perigosas. E assim por diante, as situações de medo, elas permanecem. Mas, e aí está algo maravilhoso que Deus faz em nós. À medida que nós estamos debaixo do cuidado de Deus, nós vamos sendo cheios de uma confiança que nos faz lidar de uma outra forma com tudo aquilo que causa medo. E por isso, eu convido para olhar o segundo texto agora, que está lá no Salmo, um salmo bastante conhecido, que é o Salmo 91. E eu quero convidar para nós lermos uma parte deste salmo, alguns versículos do Salmo 91. Convido então para lermos o Salmo 91, dos versos 1 até o verso 6. Encontramos esta palavra tão forte, tão especial, que diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Este salmo possivelmente retrata situações que soldados viviam quando em guerra. Quando em guerra, muitas coisas traziam pavor e medo aos soldados. Não apenas a batalha em si, as setas, os outros soldados, as flechas, mas também situações que aconteciam enquanto os soldados estavam numa frente de batalha. Também numa situação dessas, pelas dificuldades de alimentação, de higiene, pelo estresse contínuo, os soldados eram acometidos de outros temores, a peste que poderia assolar um acampamento de um exército, como ele anota aqui neste salmo, o autor anota aqui neste salmo. Também fala de armadilhas que eles podiam encontrar durante a guerra. Tudo isso trazia muito medo. E o autor deste salmo, ele tem uma experiência do cuidado com Deus. Vejam, não é que as situações de medo deixavam de existir quando esse soldado então testemunha da sua confiança em Deus. As situações de medo continuam ali. A batalha trazia os seus riscos, a peste podia atingir muitos soldados num acampamento e assim por diante. Mas a comunhão com Deus
traz a este soldado, ou traz a este autor do Salmo, uma forma muito diferente de encarar todas as situações. Por isso, ele deixa muito claro que o que muda é justamente a chave para lidar com as situações que causam medo, é exatamente a conexão com Deus. Por isso citamos antes aquele texto onde o anjo diz para os pastores: olha, não precisam mais ter medo, porque nasceu Jesus, e este Jesus, Filho de Deus, agora coloca vocês debaixo das asas de Deus, sob os cuidados do Senhor. Vocês vão experimentar este amor de Deus. De certa forma, é disso que o salmista fala. Veja o primeiro versículo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esta palavra, esse termo habitar, significa viver, estar debaixo da presença de Deus, junto de Deus, ter nele o nosso refúgio, encontrar nele o nosso escudo, saber que o Deus que nos ama é o Deus que está conosco todos os dias. Sabe, meus irmãos e irmãs, em muitas casas as pessoas abrem suas Bíblias e deixam as Bíblias abertas lá na estante ou na mesa, neste Salmo 91. Não é esse o sentido da palavra. Isso até às vezes pode parecer um amuleto, dá a impressão de que este salmo ele vai lançar uma energia protetora sobre as pessoas daquela casa. Não é esse o sentido. A Bíblia às vezes pode até virar um ídolo, se for entendido dessa maneira. O que a Bíblia quer nos mostrar é que nós precisamos estar debaixo da proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente. O que a Bíblia quer nos mostrar é que este mundo decaído, marcado pelo pecado e as mazelas, as consequências do pecado que vão trazer muito medo, só pode ser enfrentado quando nós estamos em plena comunhão com o Eterno. Uma leitura muito rápida deste salmo, também dos versículos seguintes, eu li até o versículo 6, se você ler ainda adiante, pode dar a impressão, também equivocada, de que quem está com Deus não vai ter nenhum tipo de problema. Às vezes eu escuto isso, inclusive agora, durante o tempo da pandemia, não foram poucos os cristãos, até pregadores, que numa leitura bem distorcida das Sagradas Escrituras, anunciavam, talvez até baseados neste salmo, de que quem tem Jesus no coração não vai ser atingido por essa peste do coronavírus. Crente não fica doente de coronavírus. Bom, não é o que o salmo está querendo dizer, porque o salmo está falando da experiência deste autor aqui, desse salmista que fala: olha, no Senhor eu encontro refúgio para enfrentar todas essas situações. E se Deus quiser, Ele vai me guardar de todos esses males. Se Deus quiser, Ele vai me livrar de todas essas situações. Mas eu estou pronto para enfrentar todas elas, porque não estou sozinho. Eu sei que Deus está comigo. E é assim que nós somos convidados a seguir também em nossas vidas, queridos irmãos e queridas irmãs. Em primeiro lugar, precisamos entender que é importante, é fundamental, é o ponto de partida uma vida com Jesus. Tornar-se discípulo de Jesus Cristo. Essa decisão você já tomou? Nesse caminho você já está seguindo o caminho do discipulado, o caminho da fé, o caminho de uma vida com Deus? E conforme nós lemos agora no Salmo 91, uma vez que nós estamos vivendo essa comunhão plena, profunda e que é construída durante toda a vida, à medida que nós andamos com o Senhor e vamos compreendendo os propósitos de Deus, nós estaremos prontos para lidar com aquilo que está causando medo no teu coração e no meu coração. As situações continuam existindo ao nosso redor, mas Deus está conosco. Deus está contigo se tu te abrigas à sombra do Altíssimo, se tu te refugias no Senhor. E é este o convite que a palavra de Deus nos traz hoje. Vamos nos refugiar na presença de Deus e deixar que este Deus, então, agora nos ajude, nos ilumine, nos acompanhe a cada dia. E com Ele saberemos como enfrentar as situações que causam medo. Convido você para orar junto com sua família,
colocar diante do Senhor que situações estão trazendo medo hoje, na semana que passou, talvez alguma notícia de enfermidade. Tenho recebido semanalmente, quase todos os dias da semana, pessoas fazem contato para pedir orações por causa de problemas, de lutas, de coronavírus. E como é importante, nós temos pessoas orando conosco, e também como é importante que eu e você coloquemos diante do Senhor aquilo que nos causa medo. Vamos fazer isso agora, neste momento, diante do nosso Senhor, diante do nosso eterno Deus. Pai de amor, Pai eterno, muito obrigado pela Tua palavra, por aquele anúncio do anjo aos pastores: não temais. Nós não precisamos mais ter medo, porque Deus está conosco. Ou melhor, nós podemos agora enfrentar o nosso medo, porque Deus está conosco. Aquilo que nos separava do Criador e que era a fonte, a origem de todo medo, agora pode ser vencido por meio da fé em Jesus. O pecado que criava um distanciamento entre o ser humano e o Criador. Agora esse pecado é jogado nas costas de Cristo, na cruz de Cristo, e ali Jesus paga por todo o pecado, e nós podemos ter de novo o acesso ao coração do Pai. Agora podemos nos abrigar à sombra do Altíssimo, encontrar nele a proteção diante das armadilhas deste mundo, diante da peste perniciosa, diante das batalhas que nós temos que enfrentar, talvez a cada dia uma nova batalha. Cuida, Senhor, de cada pessoa que agora está orando, colocando seus medos diante de Ti, Senhor, que possam agora levantar-se, sabendo que não estão lidando com tudo aquilo que causa medo de forma isolada, não estão sozinhos, nem abandonados à própria sorte, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está junto com os seus filhos e com as suas filhas. Obrigado, Deus. Em Tuas mãos colocamos nossas vidas, em Ti confiamos, assim como também o Salmo 91 declara. Oramos agradecidos porque podemos estar contigo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no próximo domingo continuaremos a nossa reflexão sobre esse tema, sobre tudo que causa medo e as consequências do medo. Convidamos você a estar conosco, e se quiser também, você está convidado agora a inscrever-se em nosso canal da Paróquia Evangélica de Ituporanga, no YouTube, para participar dos cultos lares. Desejo a todos vocês um bom domingo, na paz do Senhor Jesus, e fique agora com o momento de louvor. Amém. Stop.
glórias a Deus por sua palavra, pelo momento também de louvar ao nosso Deus. E quero convidá-los para a semana que vem, então, no culto, primeiro domingo do mês de maio, dia 2 de maio, realizarem também a ceia, né, com sua família, nos lares. Então, já se preparem para o próximo culto, né, do domingo que vem, para celebrar também a ceia do Senhor Jesus na sua casa. Nós queremos encerrar esse culto pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, e assim rogamos que o Deus eterno, todo-poderoso, vos abençoe, vos guarde, vos dê coragem, vos sustente na fé em Cristo Jesus e os leve sempre no caminho da paz. Amém. Amém. Tenham todos um abençoado domingo, uma abençoada semana. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Amém. Você vale mais que todas as aves. O Criador te fez a sua imagem e cuida de você.